Enquanto todo mundo tá brigando por financiamento de picape nova que custa o preço de um apartamento, tem gente esperta comprando uma usada e pagando bem mais barato e fazendo o mesmo trabalho, ou até mesmo melhor. Hoje eu vou te mostrar 5 picapes médias, boas e baratas que vão fazer você se questionar do porquê você ainda está pagando caro quando o assunto é caminhonete. E a número 3, meu amigo, essa sim é polêmica, mas tem um custo-benefício imbatível. Então bora começar a nossa lista. Essa picape literalmente conquistou o Brasil graças ao famoso pônei maldito. Você se lembra? Estamos falando da lendária Nissan Frontier. Hoje vamos falar do modelo de 2011. Cara, essa picape aqui é tipo aquele amigo que você chama para te ajudar numa mudança e ele aparece. Sabe por quê? Porque quando a Nissan lançou essa geração, eles não estavam brincando de fazer picape. Eles estavam declarando guerra contra os rivais. E a arma secreta? Um motor que parece indestrutível e uma suspensão muito bem projetada. A Frontier de 2011 vem equipada com um motor 2.5 turbo diesel que entrega 172 cavalos. Pera aí, você deve estar pensando, mas só 172 cavalos? Meu amigo, esquece cavalo. O que importa em picape é torque. E esse motor YD25 da Nissan tem torque de sobra. Estou falando de 41.1 kgfm a 2000 RPM. É aquele tipo de motor que você pisa no acelerador com a caçamba cheia e ele simplesmente vai. Não reclama, não geme, não faz drama. Ele só trabalha. E sabe o que é mais impressionante? Esse motor foi desenvolvido originalmente para mercados que exigem muita confiabilidade. Estamos falando de países que realmente exigem coisa boa na hora de comprar e não aceita qualquer coisa goela abaixo. Então, quando a Nissan trouxe essa tecnologia para o Brasil, ela já tinha testado e aprovado nas condições mais extremas do planeta. E olha, eu vou te contar um segredo. Tem gente que compra Nissan Frontier só pela cabine, porque o espaço interno dela é absurdo. Você coloca 5 adultos lá dentro com conforto de verdade. Não aquele conforto de picape, sabe o que eu tô falando? Onde seus amigos vão xingando sua família inteira porque não cabem as pernas direito. Então, estou falando de 3,20 metros de entre-eixos, meu amigo. Na Frontier, até sua sogra vai feliz no banco de trás. E agora vamos falar do que realmente interessa. O porquê essa picape é tão confiável. Primeiro, o câmbio manual de 6 marchas é praticamente indestrutível. Tem Frontier rodando por aí com mais de 200 mil quilômetros com a embreagem original. E a versão automática de 5 marchas também é robusta desde que você faça a manutenção direitinho. Troca o óleo de câmbio a cada 60 mil quilômetros que ele vai durar por muito tempo, mais do que promessa de político. E a tração 4x4 da Frontier é um show à parte. O sistema é super simples de usar. Você tem 4x2 para o dia a dia ou 4x4 para estradas de terra e situações mais complicadas. E ainda tem a reduzida para quando a coisa realmente ficar feia. E ao contrário de algumas concorrentes que tem aquele 4x4 meia boca, o sistema da Frontier é robusto de verdade. Pode meter o pé na lama, na areia, na subida íngreme que ela aguenta. E sabe o que deixa uma Frontier 2011 ainda mais interessante no mercado de usados? A disponibilidade de peças. Como ela foi muito vendida aqui no Brasil, você encontra peças no Mercado Livre, em autopeças e em qualquer lugar que você pesquisar. Não é aquela picape raríssima que quando você quebra alguma coisa, você tem que vender um rim para poder importar uma peça lá do fim do mundo. Quando se fala de picape, a capacidade de carga também é um assunto fundamental. A Frontier carrega até 1.005 kg e tem uma caçamba de 1.012 litros. Agora vamos falar de valores, porque eu sei que é isso que você está doido para saber. Uma Frontier 2011 em um bom estado, com quilometragem razoável, entre 90 e 150 mil quilômetros, você encontra na faixa de 65 a 80 mil reais. Mas isso não é barato. Calma, meu jovem, compara com uma picape nova que custa 200, 300, 350 mil reais e me conta a diferença.
Você está comprando uma máquina robusta, confiável, que faz o mesmo trabalho por menos de 1/3 do preço. E ainda sobra dinheiro para você fazer aquela preparação, trocar os pneus e ainda revisar 100% da sua caminhonete. Mas presta atenção numa coisa. Quando for comprar a sua Frontier, fuja das unidades que foram muito modificadas ou que trabalharam pesado demais. Picape de locadora, de empresa de construção que ficou carregando peso além do limite todos os dias. Essas opções podem ter problemas graves na suspensão e até mesmo na transmissão. Então procure unidades que foram bem cuidadas, de proprietários que fizeram as revisões certinhos e têm histórico de manutenção. E sempre, mas sempre mesmo, leve num mecânico de confiança antes de fechar negócio. Agora eu vou te fazer uma pergunta sincera. Você já parou para pensar o porquê que a Mitsubishi L200 é a picape mais clonada da história? Sério, tem chinês copiando, tem tailandês copiando, todo mundo quer fazer a sua L200, mas a realidade é que ninguém consegue. Sabe por quê? Porque a Mitsubishi simplesmente acertou uma fórmula que parece simples, mas é genial. Deixa eu te contar uma história. Lá em 2013, quando essa geração foi lançada, a Mitsubishi estava numa missão. Eles olharam para o mercado brasileiro e falaram: beleza, o pessoal quer uma picape robusta, mas também quer dirigir ela na cidade, sem parecer que está pilotando um trator, e quer pagar menos que uma Hilux. E cara, conseguiram. A L200 de 2013, Triton por exemplo, chegou aqui fazendo um barulho que até hoje reverbera no mercado de usados. Vamos direto ao ponto. O motor pode ser 2.4 flex, 3.2 diesel ou até mesmo 3.5 também flex. Mas vamos focar aqui hoje na versão 3.2 turbo diesel, beleza? São 170 cavalos e 35 kgfm de torque. Você sabe aquela sensação de pisar no acelerador e sentir o carro empurrando você para frente mesmo carregado? É o tipo de força que faz você subir a serra com meia tonelada na caçamba e ainda o carro fica lá, tranquilão. E aqui vai um detalhe que pouca gente sabe. A L200 foi a primeira picape média no Brasil a vir de série com controle de estabilidade e tração nas versões mais completas. Enquanto a galera ainda estava discutindo se picape precisava de airbag, a Mitsubishi já estava oferecendo tecnologia de SUV Premium. Mas espera, que a história fica ainda melhor. A L200 de 2013 trouxe uma coisa revolucionária que mudou o jogo: o sistema Super Select. Esse nome parece até de videogame, mas é sério. Basicamente você pode alternar entre 4x2, 4x4 com diferencial central aberto ou 4x4 com diferencial travado. E o melhor, pode fazer isso até 100 km por hora. Não precisa parar o carro, não precisa fazer dança na chuva, não precisa nem rezar. Só girar o botãozinho e pronto. As outras picapes você tem que estar parado, rezando 3 ave-marias e torcendo para pegar. A L200 não. Tá rodando na estrada, começa a chover, você passa para o 4x4 e segue a vida. E sabe o que mais me impressiona? É que mesmo a L200 de 2013 é uma picape que envelhece bem. Não é aquela picape que depois de 5 anos tá toda descolada, rangendo, parecendo que vai desmontar. Não, a qualidade de construção japonesa tá ali presente. O interior pode não ser o mais luxuoso do mundo, mas é sólido. Os botões não ficam folgados, os bancos não afundam, o painel não racha no sol. É aquela construção feita para durar que a gente tanto valoriza, mas que poucos fabricantes ainda entregam. E vamos combinar uma coisa, a L200, na minha opinião, é linda. Pode parecer besteira falar de beleza quando o assunto é uma picape para trabalho, mas convenhamos, todo mundo quer dirigir um carro bonito, não é mesmo? E essa geração da L200, com aquela frente imponente, aquele desenho aventureiro, cara, ela chama atenção ainda. É aquele tipo de picape que você lava no domingo e fica babando olhando ela pela janela. A caçamba, apesar de não ter a maior capacidade em litragem, ela carrega peso similar aos rivais. São até 1.005 kg de carga. E a caçamba tem apenas 788 litros. Agora vamos falar das coisinhas chatas também. Tenho que ser honesto. A
A L200 de 2013 bebe um pouquinho mais que as concorrentes. Não é exagerado, mas o motor 3.2 não é o mais econômico do pedaço. Você vai atingir média de 8, 9 km por litro na cidade e uns 10 até mesmo 12 na estrada. Mas convenhamos, você está comprando uma picape de 170 cavalos com 1 tonelada de capacidade de carga. Não é nenhum carro híbrido. Mas se você andar com o pé leve e manter ela bem regulada, dá para melhorar esses números um pouquinho, mas nada demais. O motor da Mitsubishi é praticamente imortal se você cuidar direitinho. Então troque o óleo em dia, use diesel de qualidade, faz a manutenção preventiva bem bacaninha que você com certeza vai ter uma picape que vai rodar tranquilamente mais de 500 mil quilômetros sem grandes dramas. Tem gente com L200 dessa geração passando dos 300 mil quilômetros no odômetro e o motor ainda está como se tivesse saído da concessionária. Isso é absolutamente incrível. E olha só que interessante, no mercado de usados a L200 2013 está numa faixa de preço muito bacana. Você encontra versões com motorização 2.4 entre 65 e 80 mil reais, dependendo do estado e da quilometragem. Agora, a versão 3.2 que estamos analisando sobe um pouco, vai para casa de 85 a 100 mil reais. E aqui vai a dica de ouro, procure as versões Triton, são mais completas e é outro tipo de experiência. E o melhor, como foi muito vendida, você encontra várias opções no mercado. Não é aquela picape rara que você vai ficar 6 meses procurando por um exemplar decente. E antes da gente passar para o próximo da lista, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque conteúdo desse nível não tem em todo lugar. E chegamos na polêmica que eu prometi. Olha, já vou avisando, se você é bitolado com marca, pode pular esse trecho. Brincadeira, não pula não, porque a Chevrolet S10 de 2013 é exatamente aquela picape que o pessoal adora criticar na roda do bar. Mas quando precisa de uma para trabalhar de verdade, todo mundo liga para o amigo que tem uma pedindo emprestada. E isso já diz muita coisa, meu querido. Sabe qual é a grande verdade sobre a S10? Ela é tipo aquele jogador de futebol que não é o titular, não dá dribles mirabolantes, mas entra no final do segundo tempo e marca o gol. E no final do campeonato, quem ganha é quem faz gol, meu amigo, não é quem dá caneta bonita não. E a S10 pode não ter o glamour de uma Hilux, pode não ter o nome japonês da Frontier ou da L200, mas ela tem uma coisa que ninguém tira: presença massiva no mercado e peças baratas em todo canto. Vamos voltar lá em 2013. A Chevrolet estava refazendo completamente a S10 e eles não vieram para brincadeira. Pela primeira vez, a picape recebeu um motor moderno de verdade. Estou falando do 2.8 turbo diesel conhecido como Duramax, com 180 cavalos e 47,9 kgfm de torque. 47,9! Isso é mais torque do que muito caminhão antigo tinha. E esse número não é só marketing não, você sente de verdade. É aquele tipo de motor que quando você pisa, a picape simplesmente arranca, não importa o peso que tá na caçamba. E aqui começa a ficar interessante de verdade. Esse motor Duramax não é qualquer motor inventado pela GM do Brasil não. Esse cara, entre aspas, ele é internacional. Foi desenvolvido pela Isuzu em parceria com a General Motors e é usado no mundo inteiro. E quando você tem um motor que roda no mundo todo, já sabe o que significa: confiabilidade testada. Porque se ele desse problema, eles nem teriam fabricado tanto igual foi. E eu vou te contar um negócio. A S10 de 2013 foi a picape que finalmente fez a Chevrolet ser levada a sério no segmento. Antes todo mundo zoava, falava que era picape de aluguel, essas coisas, sabe? Mas aí veio essa geração com acabamento melhorado, tecnologia decente, conforto de verdade
E o mercado teve que engolir o orgulho e admitir: a S10 cresceu. Agora segura essa. A S10 foi uma das primeiras picapes médias no Brasil a ter a opção de câmbio automático de 6 marchas. Enquanto a concorrência ainda estava no automático de 4 marchas, a Chevrolet já tinha dado o próximo passo. E esse câmbio não é mole não, viu? É robusto, aguenta torque, aguenta carga e ainda por cima é econômico. Você fica alternando entre as marchas de forma tão suave que parece que está dirigindo um SUV e não uma picape. Mas eu sei o que você está pensando. Ah, mas S10 dá problema elétrico, dá problema disso, daquilo e aquilo outro. Olha, vamos ser justos aqui. A S10 mais antiga, das gerações anteriores, realmente tinha seus fantasmas. Mas essa de 2013 para frente, a GM corrigiu muita coisa. Claro que ainda tem um probleminha aqui e outro ali, mas que picape que não tem? Mas nada que seja assustador ou que vá te deixar na mão no meio da estrada. Eu vou te falar mais. Por causa dessa fama que ela carrega, o preço dela no mercado de usados é muito mais acessível que as concorrentes. Então você compra uma picape com a mesma capacidade de trabalho por até 15, 20 mil a menos, dependendo do caso. E tem uma coisa engraçada sobre a S10. Ela é tipo aquele cachorro vira-lata que trabalha melhor do que o cachorro de raça. Você olha para ela e pensa, será? Mas aí você coloca para trabalho e ela simplesmente entrega. Tem gente que compra S10 para rodar em fazenda, em construção, até mesmo em mineradora, lugares onde se quebrar vai ter um problemão. E elas estão lá, firmes e fortes, provando que nem sempre só marca japonesa é sinônimo de confiabilidade. Vamos falar de números, porque isso é muito importante. São até 1.039 quilos de carga e uma caçamba de 1.061 litros. Uma S10 2013 você encontra entre 65 a 80 mil reais na versão 2.4 Flex, ou entre 85 e 110 mil na versão 2.8 diesel. E olha, com esse dinheiro você não compra quase nada equivalente. Você compra no máximo uma versão mais pelada dessas outras aí. Então a S10 te entrega conforto, tecnologia e capacidade por um preço que cabe no seu bolso de verdade. E sabe o que é melhor ainda? Manutenção. Cara, a S10 é Chevrolet, tem concessionária em cidade que nem tem semáforo, tem mecânico que conhece ela de olhos fechados. E peça? Meu amigo, você encontra peça de S10 até na padaria da esquina, de tão fácil que é. Bateu, quebrou alguma coisa? Tem peça. E se o seu foco for ter um custo-benefício melhor ainda, a versão 2.4 Flex já te atende perfeitamente. Essa é uma motorização de família 2 da Chevrolet, ela é muito fácil de ser mantida. Agora, para ser honesto com você, a S10 não é perfeita. O consumo dela é parecido com o da L200. Você vai fazer os seus 8 km por litro na cidade e uns 12 na estrada. E isso estou falando da versão diesel. A Flex bebe mais ainda. Outra coisa, o interior, apesar de ter melhorado muito, pode ainda não agradar a todos. Não tem muito luxo, sabe? Mas convenhamos, você está comprando uma picape, não uma Mercedes. Então anota aí, quer algo mais barato de manter, mesmo abrindo mão das raízes de uma picape? Vai de S10 Flex. Quer um motor mais forte, torque absurdo, capacidade de carga de 1 tonelada, tração 4x4 que funciona mesmo quando a situação fica feia, suspensão que aguenta pancada e um preço que não vai fazer você vender a casa para ter uma picape? Compra a S10 com motorização Duramax 2.8, porque é um custo-benefício que faz até os haters pararem para pensar duas vezes. Ela pode não ser a queridinha da festa, mas é aquela que paga as contas no final do mês. Ah, e se você tá gostando, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá doido para comprar uma picape, mas não sabe qual modelo escolher. Você pode estar salvando ele de fazer uma burrada, ou ajudando ele a fazer o melhor negócio da vida. E agora, meus amigos, chegou a hora de falar dela, a lendária, a imortal, a indestrutível Toyota Hilux. E hoje vamos adentrar no mundo da versão de 2009. Apesar do apelido carinhoso de Tombalux,
Eu nem vou perder tempo tentando ser imparcial aqui, porque todo mundo sabe que Hilux é um fenômeno. Eles já fizeram um teste onde eles tentam destruir uma Hilux e não conseguem. Pois é, a geração não é a mesma, mas o DNA é. Eles bateram, capotaram e até mesmo deixou ela afogada por um tempo e no final a Hilux ligou. Agora pensa comigo, que outra picape do planeta tem esse currículo? Nenhuma. E a Hilux de 2009 que a gente tá falando aqui é exatamente dessa mesma linhagem, meu amigo. Deixa eu te explicar uma coisa que pouca gente entende. O porquê a Hilux é tão especial. Porque ela veio no finalzinho de uma geração que a Toyota passou anos aperfeiçoando. Essa é a geração que começou em 2005 e em 2009 a Toyota já tinha corrigido todos os pequenos defeitos, já tinha ouvido o feedback do mercado, já tinha melhorado tudo o que podia melhorar. Então você está comprando uma picape com bagagem na maturidade técnica, se assim podemos dizer. E o motor? Meu Deus do céu, o motor. Aqui temos uma variedade. Temos o 2.7 a gasolina, o 2.5 diesel e o 3.0 diesel, onde alguns dizem que é provavelmente o motor mais confiável que já colocaram em uma picape no Brasil. São 163 cavalos e 35 kgfm de torque. Agora você deve estar falando, mas é menos potência que as outras que você falou. Calma, porque o segredo da Hilux não está na potência bruta, tá na entrega. Esse motor foi projetado para durar 500, 600, 800 mil quilômetros. Eu já vi Hilux anunciada com mais de 1 milhão de quilômetros. Você entende que loucura que é isso? E sabe qual é a sensação de dirigir uma Hilux? É confiança. E essa tranquilidade, esse sentimento de que você tem uma ferramenta absolutamente confiável, isso não tem preço. E é por isso que fazendeiro adora Hilux, é por isso que empresa de mineração usa Hilux e é por isso que a Hilux é uma das picapes mais vendidas no mundo. A tração 4x4 da Hilux simplesmente não erra. O sistema é ridiculamente simples e funcional. Não tem frescura, não tem eletrônica complicada que dá defeito, não tem módulo que pifa, não tem sensor que enlouquece. É mecânico, é robusto, é para sempre. E quando algo é simples assim, qualquer mecânico consegue arrumar caso precise. Mas agora vem a parte que dói o coração. O preço. A Hilux, mesmo sendo de 2009, mesmo tendo mais de 15 anos, ainda é cara. Você vai encontrar ela na faixa de 85 a 110 mil reais, dependendo do estado de conservação e da versão. Caramba, mas isso é preço de carro zero, você deve estar pensando. E mas sabe por que ela mantém esse valor? Porque a demanda é simplesmente gigantesca. Todo mundo quer uma Hilux, ela não perde preço no mercado. Daqui 2 anos você vai vender ela pelo mesmo preço ou até mesmo mais caro se a inflação continuar comendo solta. E olha só que interessante, enquanto outras picapes vão perdendo valor com o tempo, a Hilux é praticamente um investimento. Você compra ela hoje por 100 mil, cuida direitinho, roda com ela 3, 4 anos e vende por 100 mil de novo. Você teve uma picape à disposição quase que de graça. É tipo alugar, só que você é o dono, se assim podemos dizer. Que outro carro que faz isso? Praticamente nenhum. E tem outro detalhe engraçado. A Hilux é tipo diploma de faculdade. Todo mundo respeita. Você chega num lugar com uma S10, o pessoal olha. Você chega com uma Frontier, o pessoal olha também. Mas quando você chega com uma Hilux, meu amigo, até o segurança do estacionamento te trata melhor. É a picape da autoridade moral. É tipo ter um sobrenome francês. Passa confiança automaticamente. E sim, eu não tô brincando, você sabe que tem uma verdade nisso aí. Agora vamos falar de manutenção, porque isso é crucial. A Hilux não é a picape mais barata de ser mantida não. Vamos combinar.
Peça original Toyota é caro, revisão na concessionária é caro, mas você não precisa mexer nela com frequência, porque ela simplesmente não quebra. Você troca o óleo, filtro, faz a manutenção preventiva certinha e ela roda tranquila por anos, sem te dar nenhuma dor de cabeça. É caro quando mexe? É, mas você mexe pouco, então no final das contas compensa. Mas presta atenção numa coisa importante. Quando for comprar a sua Hilux, seja criterioso. Como ela é muito valiosa, tem muita Hilux adulterada no mercado. Odômetro adulterado, batida e remontada, documentação irregular. Então sempre, mas sempre mesmo, leve num mecânico especializado antes de fechar negócio. Pede histórico de revisão, verifica se o chassi tá limpo, não é nem questão de desconfiança, é mais de inteligência mesmo. Vamos aos dados, você vai fazer em torno dos seus 7,5 km por litro na cidade e uns 10 na estrada. Isso eu tô falando na versão diesel, porém tem muita gente que prefere comprar a versão a gasolina, que o consumo é um pouco pior, mas tem muitos exemplares no mercado. Quanto à carga, são até 1.000 kg de carga e uma caçamba de 1.000 litros. No final das contas, a Toyota Hilux 2009 não está na nossa lista das melhores picapes médias usadas por acaso. Ela está aqui porque ela é referência, é uma reputação construída em décadas de confiabilidade absoluta. E eu já sei o que você tá pensando. Pera aí, o cara colocou uma Ford Ranger 2013 na frente da Hilux? Esse cara pirou de vez. Calma, deixa eu te explicar uma coisa antes de você sair xingando nos comentários. Sabe aquele ditado que quem não é visto não é lembrado? A Ranger de 2013 é o oposto disso. Ela é muito vista, mas pouca gente lembra dela na hora de comprar uma picape usada. E sabe por quê? Porque todo mundo fica hipnotizado pela Hilux, pela fama da L200 ou por até mesmo um nome japonês e esquece que a Ford fez uma das melhores picapes que já pisaram em solo brasileiro. A Ford olhou para o mercado mundial e falou: acabou a brincadeira. Eles pegaram todo o conhecimento que tinham de décadas fazendo a F-150 lá nos Estados Unidos, pegaram a tecnologia europeia, misturaram com os critérios do mercado australiano, que é simplesmente brutal com picapes, e criaram a Ranger Global. E o Brasil recebeu essa picape de braços abertos, porque pela primeira vez a Ford trouxe uma Ranger que não era adaptação, não era a versão meia boca, era a Ranger mundial completa. E aí vai uma bomba, um motor 3.2 Puma de 5 cilindros, isso mesmo, 5. Enquanto todo mundo usava 4 cilindros, a Ford teve a coragem de fazer o diferente. São 200 cavalos e incríveis 47,9 kgfm de torque. Esse motor, cara, esse motor é uma obra de arte. Ele é suave como um motor a gasolina, tem um ronco grave que parece mais com um motor V8 e puxa feito um caminhão. Você acelera a Ranger e sente que tem peso no pé, que tem força de verdade te empurrando. Mas o que faz a Ranger ser tão especial é o conjunto, porque ela não é só um motor bom grudado numa carroceria qualquer não. A Ford caprichou em tudo. A suspensão traseira é de feixes de mola progressivo, que traduzindo significa conforto quando vazia e capacidade quando carregada. O chassi é robusto, feito para aguentar pancada. A cabine é espaçosa, com espaço para você, sua família e até mesmo a sua sogra sem ninguém reclamar. E o acabamento? Meu amigo, acabamento de SUV, não de picape de trabalho. E agora segura essa informação. A Ranger de 2013 foi eleita a picape internacional do ano na Europa. Onde eles são exigentes demais com o carro. E a Ranger brasileira é exatamente a mesma que ganhou esse prêmio lá fora. Você está comprando uma picape premiada internacionalmente pelo preço de uma picape comum no Brasil. E vamos falar de tecnologia, porque a Ranger tem de sobra. Controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, 6 airbags na versão de topo, enquanto o picape concorrente vinha com 2 airbags e olhe lá, a Ranger já estava oferecendo proteção de carro de luxo.
Sistema multimídia Sync da Ford com comando de voz, integração com celular, tela touch. Em 2013, meu amigo, isso era o futuro. Agora vamos falar dos fantasmas. A Ranger 2013 tem fama de dar problema no sistema de injeção eletrônica. Se você abastece com diesel ruim, pode dar trabalho sim. Mas presta atenção, sempre tem um mas, né? Se você cuidar dela direitinho, usar diesel de qualidade, não ficar fazendo loucuras por aí, ela é tão confiável como qualquer concorrente. O problema não é a picape, é o dono que não cuida. E aqui vem o pulo do gato do porquê eu coloquei ela aqui em primeiro: o preço. Uma Ranger 2013 você encontra entre 70 e 85 mil reais. A versão de topo está entre 90 e 110 mil reais. Compara isso, por exemplo, com o preço de uma Hilux no mesmo ano. Você está economizando 20, 30 mil reais e levando uma picape que é igualmente capaz. Com esse dinheiro você troca os 4 pneus, você faz uma preparação na suspensão, coloca um Santo Antônio bonitão e ainda sobra para um churrasco daqueles. E deixa eu te contar um segredo. A Ranger, ela é gostosa de dirigir, a posição de dirigir é perfeita, o volante tem um tamanho certo, os pedais são bem posicionados e a visibilidade é excelente. Agora prepare o coração e se surpreenda. São até 1.291 quilos de carga e uma caçamba de 1.180 litros, só para você ter uma noção. O consumo não é lá dos melhores, você vai fazer os seus 8 km por litro na cidade e uns 11 na estrada, isso falando da versão diesel. A versão Flex eu não vou nem comentar porque senão você vai chorar, mas é bem menos que isso. E olha só que interessante essa curiosidade, a Ranger de 2013 foi muito vendida aqui no Brasil, então tem peça disponível, tem mecânico que conhece, tem concessionária Ford espalhada por todo canto. Ah, mas a Ford saiu do Brasil. Saiu, mas a rede de assistência continua, meu amigo. As concessionárias viraram oficinas autorizadas, os mecânicos continuam especializados e peça você encontra tanto original quanto paralela de qualidade. Então relaxa que você não vai ficar na mão. E agora eu quero saber de você, qual dessas 5 picapes você levaria para a sua casa? Eu te mostrei 5 opções que vão fazer você economizar uma fortuna quando o assunto é comprar uma caminhonete usada. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu vou deixar um outro vídeo aí no final para você passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Te espero lá! Fui!